Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Eu vou apresentar nesse trabalho um artigo especial que eu chamei. Esse artigo não é meu, eu estou reproduzindo aqui. É um artigo, tem o mesmo título de quem fez esse artigo, A Ucrânia está à procura de pessoas. Achei muito interessante, não só para o nosso público aqui do canal, mas é interessante para muita gente, né? Conhecimento, quem se interessa pela Ucrânia e pela guerra da Ucrânia. E vou falar a precisão, vou citar também a guerra da Ucrânia aqui agora, mas a necessidade não é apenas para a guerra, né? Então vocês já vão entender, é muito importante. Esse artigo, a Ucrânia está à procura de pessoas, ele foi feito pelo Mikhailo Dubniansky e ele foi publicado no jornal Ukrainska Pravda no dia 24 de janeiro próximo passado. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês veem a verdade sempre. Muito obrigado. Segundo estimativas do procurador de justiça Dmytro Lubinets, aproximadamente 11 milhões de ucranianos deixaram o país. A escassez geral de mão de obra na Ucrânia é de 30%. E essa lacuna poderia ser preenchida por trabalhadores de Bangladesh, Nepal, Colômbia, Argentina, Brasil, entre outros países. Segundo o jornalista Yuri Butusov, combatentes da Colômbia e do Brasil desempenharam um papel fundamental nas recentes batalhas por Kupiansk. Eles tiveram uma atuação que ajudou muito a Ucrânia a empurrar, a prender e a eliminar os russos que estavam na região de Kupiansk. E no que a Ucrânia, segundo informações que eu obtive, é muito grata a isso. Isso não consta no artigo, mas a citação do Brasil, da Colômbia e esses outros países que eu falei, consta desse artigo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a Ucrânia está pagando, isso é importante para entender na sequência, ela aumentou, está pagando 50 mil hryvnias, que é o dinheiro local, por um caso de nascimento de um filho, ou seja, a família tem um filho, ela vai ganhar 50 mil hryvnias. Né? Essa seleção de notícias diversas ilustra o mesmo problema interno. A Ucrânia precisa desesperadamente de pessoas. Há um déficit muito grande por causa dos que saíram, embora que, na minha opinião, muitos dos que foram embora poderão voltar. Mas não todos. Existem muitos, segundo informações factuais, né? Uma certa maioria já está empregada lá fora. Já formaram até família lá fora, nos países em que eles estão. Provavelmente a maioria deles não voltará. Então a Ucrânia precisa de gente, vai precisar de mais gente. Eu acho que esse número, ele falou que 30% é o déficit, pode ser até maior. Então ele fez uma série de seleção de notícias diversas que eu li aqui para vocês, para ilustrar o problema interno, né, da Ucrânia, que a Ucrânia precisa de gente, precisa de pessoas. Né? Ele falou pessoas. Há uma longa escassez de soldados na linha de frente. Já existe falta de trabalhadores na retaguarda. Muitos cidadãos estão deixando o país, ainda estão deixando o país, tem gente saindo, porque não aguenta o frio, já que a energia foi bombardeada, em muitas áreas a energia já está há dias sem ter sido religada. Então, e poucos futuros cidadãos estão nascendo no país, pouca gente. E muitas mulheres grávidas, inclusive, foram embora, né? E muitas vão ter filhos lá fora também, vão criar suas raízes lá. Já está acontecendo. Né? Criaram famílias lá. Homens também criaram famílias lá. É mesmo uma guerra em grande escala. Mesmo que essa guerra seja interrompida agora em 2026, a escassez de pessoas não deixará de ser um problema urgente e doloroso para toda a Ucrânia. Qualquer problema envolve duas abordagens alternativas de sua solução. Segundo o jornalista colocou aqui, ele colocou a cenoura e o chicote, e aí disse a coerção e o incentivo. A preocupante situação demográfica não é exceção.
a principal medida interna para impedir o êxodo das pessoas da Ucrânia é bem conhecida: o fechamento parcial das fronteiras a partir de 2022. Alguns criticam essa medida extraordinária, outros a aprovam. Quando o Estado permitiu que jovens de 18 e 22 anos cruzassem a fronteira no verão passado, muitos consideraram isso um golpe para o futuro da Ucrânia, embora essa decisão não tenha sido tomada visando o bem-estar da população, mas sim na esperança de impedir a partida em massa de adolescentes antes de atingirem a maioridade. O problema é que o modelo de fechamento parcial de fronteiras em si não é adequado para uso a longo prazo. A longo prazo, um país pode viver tanto com fronteiras abertas quanto com fronteiras quase completamente fechadas, como na URSS, a criminosa União Soviética, que é representada hoje pelo criminoso Estado russo, ou seja, a Federação Russa, e nos países do bloco socialista na época. Para que esse flagelo realmente salve a Ucrânia do despovoamento, a Ucrânia teria que ir além e proibir adolescentes de deixarem o país com base em fundamentos legais completamente duvidosos. E, posteriormente, seria necessário também impedir que mulheres ucranianas em idade fértil deixassem o país. Em geral, resolver o problema demográfico pelo método do chicote está intimamente ligado ao retorno do desempoderamento feminino e também a livre escolha do livre-arbítrio da população. Quando Zelensky permitiu que adolescentes saíssem, é que os bombardeios russos atacando residências civis estavam matando crianças e adolescentes. Vocês sabem disso, a gente noticia aqui. Eu não sou contra essa medida, mas embora que há uma razão. Como eu disse, muita gente não vai voltar. Com a rejeição de tudo o que a humanidade civilizada conquistou na segunda metade do século XX, proibir o aborto, restringir o acesso a contraceptivos, estigmatizar e discriminar pessoas sem filhos, nada do meu corpo, minhas regras, isso não pode mais valer na Ucrânia. Onde todo homem é um soldado em potencial, toda mulher deve ser uma produtora de futuros soldados. Se o corpo de um cidadão recrutado pertence à pátria, então o corpo de uma cidadã fértil pertence ainda mais. Felizmente, esse obscurantismo no espírito do conto da Aya ainda não está sendo seriamente discutido na Ucrânia. No entanto, algumas vozes misóginas já se fazem ouvir na Ucrânia. Por exemplo, Oleksiy Filuk, um popular padre e blogueiro da região de Ternópil, chamou recentemente a invasão russa de punição pelos 12 milhões de abortos realizados por mulheres ucranianas após a declaração da independência. Contudo, teoricamente, o chicote pode ser usado não apenas pelo Estado ucraniano, mas também pelos nossos parceiros ocidentais. Não é segredo que Kiev tem certas esperanças nas políticas anti-imigração dos países europeus, mas que não fizeram valer essas políticas para os ucranianos. Ainda deram uma ajuda, que eu acho positivo isso, esse meu riso aqui não foi de desaprovação, não. Achei interessante, né? Que dão ajuda para aqueles que não conseguiram se colocar, dão uma ajuda mensal, né? O Estado, por exemplo, a Alemanha, outros países, França, Inglaterra, eles pagam, mas eles procuram que as pessoas se empreguem. Agora, tenho certeza, esses que se empregaram, que estão bem empregados, não vão querer sair. Eu, pelo menos, conheço casos de gente que está na Alemanha e já falou, para lá não volto mais. Estão bem empregados, o marido e a mulher. Acredita-se que medidas bastante rigorosas contra os imigrantes permitiriam à Ucrânia repatriar uma parte significativa de seus cidadãos pródigos. Mesmo que a Europa não inicie a deportação em massa, e eu acho que não vai fazer, e forçadas de ucranianos para seu país de origem, um cenário ainda improvável. Eles podem ser colocados em condições que obriguem a deixar o território da União Europeia e voltar para casa. Isso já foi falado, inclusive, pelos líderes europeus. Não colocaram em prática, eu acho que não vão colocar, porque eles não fizeram isso nem para os árabes, que foram forçados a ficarem na Europa, e quem forçou isso foi Angela Merkel, e que poderá haver uma grande islamização
na Europa por causa da Angela Merkel, que permitiu esse fato, combinada na época com o ditador Vladimir Putin. Esse é comentário meu, não é no artigo. No entanto, há um porém significativo aqui também. Em primeiro lugar, a política anti-imigração afeta os mais passivos e indefesos, aqueles que não conseguiram se adaptar à vida em países estrangeiros, aqueles que são muito dependentes de benefícios sociais, aqueles que não têm forças para resistir à pressão de uma máquina burocrática estrangeira. Assim, o efeito da seleção negativa atuará. Os mais fracos serão forçados, poderão ser, não digo que serão, a sua terra natal, enquanto os mais tenazes, os mais fortes, poderão permanecer no exterior por todos os meios. É muito provável que isso não resolva o enorme déficit demográfico. A questão é que muita gente qualificada está muito bem empregada, muito bem colocada. Tem gente que criou empresas. Eu sou amigo pessoal de uma pessoa, ele já tem mais de 50 anos, então ele podia sair antes deles fecharem a fronteira. Ele saiu, ele, a mulher, os 4 filhos, ele já tem uma empresa no Canadá. É claro que, além da punição, existe outra ferramenta potencial para combater o despovoamento, o incentivo. Nesse caso, a pessoa não é forçada a escolher a Ucrânia e o futuro ucraniano, mas é encorajada a fazer essa escolha voluntariamente. Eles atraem, eles encorajam, eles estimulam, eles motivam, eles convencem de que não há necessidade de sair da Ucrânia, eles provam que é melhor retornar à Ucrânia, eles explicam que é aconselhável imigrar para a Ucrânia, mesmo vindo de países menos prósperos. Eles demonstram que a Ucrânia é um lugar onde vale a pena viver, trabalhar e ter filhos. Em teoria parece ótimo, mas na prática o Estado ucraniano, mesmo antes de 24 de 2 de 2022, falhou em criar incentivos e motivações eficazes em meio a uma guerra brutal com inúmeras vítimas e destruição da infraestrutura civil, especialmente. Mesmo em caso de uma hipotética trégua com a Federação Russa, atrair pessoas para a Ucrânia continuará sendo uma tarefa muito difícil. Agora, minha opinião é que depois da guerra, eu acho que vai ser fácil de atrair muitos ucranianos de volta e também muitos estrangeiros de volta, de todos os países, porque vai continuar havendo déficit de pessoal. E por que eu digo que vai ser muito fácil? Porque a Europa já tem um plano de reconstrução da Ucrânia, com capital europeu, com capital de euros, com participação de empresas. Então, vai ser um bom campo e quem estiver ali poderá ter a chance de ter a cidadania ucraniana e a Ucrânia, com certeza, se não entrar em 2027, como foi noticiado, eu inclusive noticiei aqui, acredito que até 2030 ela entra, né? E aí as pessoas vão ter esse livre acesso através da Ucrânia em toda a Europa, com múltiplas possibilidades, não só na Ucrânia, mas eu acredito que a Ucrânia vai ter um crescimento grande, assim como, por exemplo, a Alemanha teve depois da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma tarefa complicada pelo fato da sua implementação não se encaixar bem na agenda ideológica que tem dominado a sociedade ucraniana nos últimos anos. Uma parte significativa da intelectualidade humanitária, ativistas apaixonados e posteriormente funcionários do Estado consideram a identidade ucraniana como algo exclusivo. Acredita-se que nem todos merecem tal honra. Os critérios para a verdadeira identidade ucraniana estão sendo formados e gradualmente reforçados. Há quem defenda a exclusão do grupo dos ucranianos de qualquer pessoa que não atenda a esses requisitos. Por exemplo, pessoa que não atenda a pessoa que fale o idioma errado, leia os autores errados, ouça a música errada ou adote as visões políticas erradas. Isso existe, na minha opinião, em todo lugar do mundo, né? Mas é claro que quem for para lá vai ter que aprender a língua, né? Senão não vai conseguir desempenhar as suas funções. Isso é uma coisa óbvia. Então acho que esse ativismo é um negócio meio coisa de besta, né? A Ucrânia ideal é vista como um bloco monolítico nacional, cultura capaz de esmagar as ordens inimigas. Mas se você precisar atrair o máximo de pessoas possível para a Ucrânia, terá que se concentrar na inclusão, em aceitar nas fileiras dos ucranianos indivíduos muito diferentes e distintos, que estejam prontos para se associar a uma Ucrânia independente. Ou seja, existem grandes possibilidades, grandes chances, e isso seria, sem sombra de dúvida, uma oportunidade dessa associação para a Ucrânia independente. Não se pode mobilizar quem fala russo, é isso que os ativistas têm medo. Não se pode mobilizar fãs de Bulgakov ou Tolstói, que são autores que se identificam como russos. Não se pode mobilizar quem não
honra Stepan Andreevich Bandera, o suficiente. Não se pode mobilizar quem celebra o Natal segundo o calendário juliano, segundo eles. Mas o calendário gregoriano já foi oficializado em lei. Então, hoje comemora-se no calendário gregoriano e não em juliano. Muitas pessoas comemoram, como aqui no Brasil, conheço ucranianos, e a própria Igreja Ortodoxa Ucraniana, ela celebra o Natal no calendário juliano. Então, acho que não tem, isso não é incompatível, né? Esses são cidadãos que não devem vestir o uniforme das Forças Armadas da Ucrânia. Eles fazem isso para os próprios ucranianos, né? Isso é um radicalismo, é como se fosse um radicalismo de esquerda, mas acho que isso não vai dominar a Ucrânia no futuro próximo. Descobriu-se que absolutamente qualquer pessoa pode defender a Ucrânia com armas nas mãos, sacrificar-se pela Ucrânia e morrer pela Ucrânia, independentemente de origem nacional, língua materna, preferências culturais, características religiosas ou opiniões políticas. Quase ninguém menciona os padrões da verdadeira identidade ucraniana, e é fácil entender o porquê. Já existe uma grave escassez de soldados na frente de batalha, e ser exigente seria fatal para a Ucrânia. E existe um decreto já do presidente Zelensky: todos aqueles que lutaram pela Ucrânia, sobreviverem, têm direito à cidadania ucraniana e podem radicar-se definitivamente à Ucrânia e ter a sua vida lá. Portanto, as ideologias populares internas são, na realidade, rejeitadas quando se trata dos verdadeiros interesses vitais do Estado ucraniano. Infelizmente, a escassez de pessoal na frente de batalha é apenas um exemplo do mesmo problema da escassez de pessoal na sociedade civil para a mão de obra das empresas, a falta de gente, e é improvável isso seja resolvido no futuro sem sacrificar ideais elevados da própria Ucrânia. Mas a Ucrânia estará longe de ser o primeiro país a ter que escolher entre dogma e necessidade prática. Com certeza, ela já escolheu a necessidade prática. E a Ucrânia, com isso, vai mudar o seu rosto. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Não esqueçam. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.